E aí, torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Vou desligar o ar aqui, está barulhinho. Bom, cara, eu tava olhando aqui uma reportagem da UOL sobre o Neymar, né, cara? Da maneira como o Neymar foi vendido pro Barcelona. E é uma coisa bem escabrosa isso aqui, na minha opinião, tá? Na minha opinião, eu não sou santista. Também não sou cheira-saco do Neymar. Pra mim, ele não cheira, não fede. É um ótimo jogador, tudo, mas eu acho que poderia ser melhor, poderia ter dado mais pra seleção. Se bem que seleção também, né, cara, jogador lá tudo abaixo, ele sozinho também não ia fazer muita coisa. Mas o fato é que pra sair do Santos, teve uma história meio escabrosa. E pra quem não sabe, ainda, né, eu sabia que tinha algum rolo, que teve processo lá na Espanha, teve processo aqui no Brasil. É uma coisa meio louca, né, porque o pai do Neymar é o que ganhou dinheiro nessa história toda. O Santos mesmo não ganhou nada, velho. Então, assim, sabe, é muito esquisito, porque o Barcelona pagou muita grana. O Barcelona pagou, segundo a reportagem do UOL aqui, 57 milhões e meio de euros para o Santos. Mas quem levou essa grande parte disso aí, por fora, que foi depois, deu justiça, deu tudo na época, foi o pai do Neymar, que ele ganhou 40 milhões de euros, 10 milhões adiantados, e mais 30 milhões de euros quando o Neymar chegou lá em Barcelona. Por quê? Segundo a reportagem aqui do UOL, o Santos estava negociando com o Real Madrid. Real Madrid com o Barcelona estava disputando o Neymar. E estava em torno de 60 milhões de euros. O pai do Neymar, né, insatisfeito com a maneira como o Santos estava conduzindo, talvez pensando na grana, né, na sua comissão, foi em paralelo acertar com o Barcelona e ficaram enrolando e conseguiu se acertar com o Barcelona, fizeram uns acordos, o Barcelona pagou 10 pau para ele adiantado e foram cozinhando até que quando chegou perto do contrato finalizar no Santos, finalizar no Santos, eles fizeram a pressão no Santos para vender logo, senão poderia perder o Neymar, porque o Neymar não ia assinar outro contrato com o Santos e poderia sair de graça do Santos. Aí o Santos foi lá e vendeu por 17 milhões de euros, 17, alguma coisa ali, tá? De euros. Só que desse total, o Santos não ficou com tudo, cara. Desses 17 milhões de euros. Teve que dividir lá entre algumas coisas lá, cara. Teve uma parte que é do Santos, que é 55% do Santos só. E o resto não era do Santos. Fora os 40 milhões que ficou tudo com o pai do Neymar, velho. Rapaz, eu sinceramente, se eu fosse santista, eu ia ficar muito puto, velho. Se eu fosse santista, eu não ia aceitar isso não, cara. E aí ficar bajulando o Neymar, o jeito que os caras bajulam não. Tá certo, é um baita de jogador, é o melhor jogador do Brasil dos últimos tempos, isso não tenha dúvida, Eu acho que ele poderia sim ganhar algum ano ali o melhor jogador do mundo, porque os caras levaram mais em consideração a questão comportamental dele do que do futebol mesmo, porque futebol, na minha opinião, ele é mais habilidoso que o Cristiano Ronaldo e mais habilidoso do que o Messi, só que não tinha postura, né? A entrega, aquele rolo. Então, isso aí é coisa dos caras lá. O fato é que de novo, se eu fosse santista, é capaz mesmo, ia ficar muito puto. Queria que o Neymar voltasse não, cara. Não, vamos falar a verdade, os caras praticamente depenaram o Santos. O Santos poderia ter ganhado muito dinheiro, essa grana toda poderia vir pro Santos também. É claro que o pai do Neymar tem direito a alguma coisa, né? Mas a maneira como foi feito não foi uma coisa honesta, na minha opinião, não foi honesta. Tanto é que isso foi revelado depois, né? Deu justiça na Europa, deu justiça aqui no Brasil, deu problema na FIFA, deu maior rolo. Tanto é que não foi certa esse tipo de negociação. Mas foi uma rasteira que o pai do Neymar deu praticamente aí pra pegar a grana e ir no Santos, né? Essa que é a verdade. Né? O cara pode xingar aí e falar que não é, mas é o que aconteceu. Olha que rolo que deu, né? Aí você imagina o Santos lá com o cara, com uma mina de ouro na mão, cara. Né? Uma pepita, né? De ouro na mão ali. Vale um monte. Aí preste a perder o cara, porque no final de contrato. E aí os caras começam a pressionar o Santos, o pai do Neymar, o pessoal do Barcelona pressionar. Acabou vendendo por um valor bem abaixo pro Barcelona. Mas na mão do pai do Neymar foi tudo. Eita, nós! É coisa de Brasil mesmo, né, velho? Fazer o quê? O que você acha disso? Coloca no comentário. Vamos lá, continuando, velho. Seleção brasileira. Ah, meu Deus. 2 assuntos da seleção brasileira. Primeiro que tá noticiado aí que o Carlo Ancelotti
deu para trás. Não vai mais treinar a seleção brasileira como estava todo mundo esperando aí, né? A galera já estava contando com isso, né? O fato é que o Ancelotti tem um contrato com o Real Madrid que vai até o final de 2026. E aí, meu amigo, o que acontece? Ele estava contando em receber a multa da rescisão para sair do Real Madrid. O Real Madrid que não vai pagar a multa, então vai ter que cumprir o contrato. Teoricamente vai ficar parado lá, pelo que eu entendi, né? Até acabar o contrato. Ou vai treinar o clube de novo ou não, né? Porque segundo a reportagem aí, é o desejo do Ancelotti sair do Real, né? Porque não tá no momento bom lá, nada, tal. Mas o Barcelona se recusou a liberar ele de graça. E então o Ancelotti deu para trás, não vai mais fechar com a seleção brasileira, e a CBF, segundo a reportagem aqui do GE, tá dado por encerrada a negociação, né? Mas uma hora tem que se encerrar mesmo, né, velho? Fica chupando as bolas do cara o tempo todo aí, velho. Desculpa o palavreado aqui, mas é brincadeira, né, mano? Fica atrás do cara. Ai, o Ancelotti vem pra seleção. Fica dando... O cara que não valoriza nem o jogador, o talento do jogador brasileiro. Essa que é a verdade. Ah, tem o Vini Júnior, tem o Rodrigo. Mas não valoriza, cara. Se o cara fazer uma coisa a mais ali, pronto. Mesmo que o cara acerte, nem o Hendrick, que faz o gol lá... Faz um golaço, mas não pode ir esse gol, tem que passar pro lado. Ah, vai tomar banho, cara. Tipo, podando a criatividade do nosso futebol. Esses caras, velho, todos, tá? O europeu, fica podando a criatividade do futebol brasileiro. Essa que é a verdade. Ah, e o Abel é português, treina no Palmeiras. Também, se deixar, ele poda. Tá? Pra mim, devia dar mais liberdade. O Estevam jogando pelo lado, joga no meio, deixa o cara criar ali, velho. Na minha opinião, agora tá jogando, né? Mas demorou, né, meu? Demorou. É tanto que tem que falar. Bicho é teimoso também. Mas o técnico europeu não gosta, cara, de drible. O técnico europeu não gosta de improviso. Eles gostam que fica tudo posicionadinho ali, tudo robozinho. Por isso o nosso futebol virou uma M. Essa que é a verdade. Então, pra mim é bom que o Ancelotti não venha, não. Eu prefiro o Jorge Jesus. Pelo menos o Jorge Jesus a gente já sabe que treinou o Flamengo e era um cara que dava liberdade dos caras se movimentar. Por isso que era aquele Flamengo absurdo que foi, né? É o único técnico que eu me lembro que gosta disso, né? Que faz os caras ir pra frente, tá ganhando de 3-0, vai pra cima. Então, pra mim, é melhor Jorge Jesus, não esse Ancelotti aí. Isso é marrento demais pra minha cabeça. Ah, vai tomar banho. Ainda bem que não vem mesmo. E agora falando, cara, da seleção brasileira, camisa da seleção brasileira vermelha. Ela já tinha falado um monte, mas eu vi que não gravou. Ei! Mas vamos lá. Cara, absurdo esse negócio de camisa da seleção brasileira vermelha. Eu vou falar bem a verdade pra você. Quando você vê uns absurdos desse, hoje em dia, você pode desconfiar, velho. Não é verdade. Né? Agora tem aqui no SBT dizendo que a CBF negou que o próximo uniforme vai ser vermelho. Realmente não tem cabimento um troço desse. Não por causa porque não tem na bandeira. Porque tem um monte de país aí que usa uniforme de seleção e não tem nada a ver com a bandeira dos caras. A Alemanha mesmo usa branco e preto. Pode ver. E tem branco e preto Não, é preto, vermelho e amarelo a bandeira dos caras. Mas usa... A Holanda usa laranja. Tem laranja na cor da bandeira? Parece que não tem também. Então, cara, não tem. Beleza, mas vermelho, pelo momento político que tá o Brasil atravessando, pra essa polarização absurda que tem hoje, um cara de marketing, antes de sugerir qualquer coisa, ele tem que estudar, né, velho? Ver como é que é, qual que vai ser o impacto, fazer pesquisa e tal. E não foi... E se caso seja vermelha essa camisa mesmo, se fosse, ele não estudou nada, não fizeram pesquisa nenhuma, foram na cagada. E tem que mandar todo mundo embora, se aconteceu isso mesmo, lá na Nike. Tem que mandar embora. Então eu não acredito. Não acredito, pela reportagem aqui do SBT News, parece que não mesmo, né? Os uniformes para a Copa do Mundo de 26 só serão apresentados em junho de 26 e até o momento nenhum foi aprovado pela CBF. De repente alguém quis lá, botou lá e vazou, né? Tem essa aqui, o que vocês acham? Entendeu? Ridículo, né? Tá, o que aconteceu? Foi uma publicação do site inglês Foot Headlines afirmar que a seleção brasileira passaria por uma mudança. Mas nem tanto, né, velho? É muita burrice, né? De boa. Então, gente, de novo. Notícia absurda, desconfie! Vai pesquisar primeiro. Palmeiras vai jogar com Ceará, Copa do Brasil, nesta quarta-feira, tá? A partir das 19h30.
Então, é o seguinte. Vai jogar contra o Ceará, né? A galera, quando saiu esse sorteio, falou: ai, que azar do Palmeiras. Que azar que nada, velho. Que azar. Vai ficar escolhendo o adversário agora. Desde quando o Ceará, com todo o respeito que eu tenho pro Ceará, é ameaça. Pode ser que o Palmeiras perca, que é normal. Perdeu pra CRB, já perdeu pra Asa de Arapiraca. Aí pode perder pro Ceará. Mas não, ai, tá com medo. Ai, que azar. Pelo amor de Deus, gente. Não escolhe adversário, não. O Ceará é time da Série A e ponto, véio. Chegou agora. Vamos jogar bola que ganha. O Palmeiras tem elenco pra isso, tá? Então vamos lá. Palmeiras que veio de uma derrota aí pro Bahia, né? Isso sim me deu raiva, tá? Porque, pelo amor de Deus, né? Vou falar a verdade, né? Mas vamos lá. Palmeiras vai provável para esse jogo: o Everton, Giai, Bruno Fux, Gustavo Gomes e Piquerez, Emiliano Martínez, Richard Rios e Estevão, Felipe Anderson, Facundo Torres e Flaco Lopes. Nada de preservar jogador. Nada disso. Eu não gosto desse negócio aí. Tem elenco, tem pouco pra jogar. Se o cara machuca, põe outro no lugar e assim por diante. Ficar preservando. Até que agora tem elenco. Agora tem. Não dá pra reclamar não, tá? Então, o Palmeiras vai jogar contra o Ceará. E o foda é que o próximo jogo daí vai ser lá na frente, né? Depois, vai demorar para ser o próximo jogo contra o Ceará. Segundo a reportagem aqui do MSN, estou olhando de lado aqui, o Palmeiras vai jogar no próximo dia 22 de maio só a segunda partida da Copa do Brasil. Tomara que vença, né? Porque o primeiro jogo vai ser lá na Arena Castelão, em Fortaleza, onde recentemente o Palmeiras derrotou o Fortaleza. E agora pega o Ceará, tá? Bom, o Flamengo está homenageou hoje o Bruno Henrique por 300 jogos pelo Flamengo, com a camisa do Flamengo. Aí foi aquela homenagem tradicional, pega uma camisa bonita do time, né? Vai lá, obrigado, tal, coloca a camisa com o número 300. E também homenageou o Luiz Araújo com 100 jogos. O Luiz Araújo também chegou, não faz muito tempo, né? Mas já está com 100 jogos pelo Flamengo. Então os dois foram homenageados em meio aí, no caso do Bruno Henrique, aquelas investigações que está tendo aí pela questão do site de aposta lá, do cartão amarelo, né? A galera tá falando muito nisso, né? E tem gente que acha que o Flamengo teria caído de rendimento justamente porque o Bruno Henrique ainda estava jogando, os amigos estavam se solidarizando com ele, todo mundo triste, não estava jogando. Mas daí veio o Corinthians e resolveu o problema do Flamengo, né? 4-0 pro Flamengo, fora o show de bola e fora os ameaças, né? Então 4-0, acabou essa conversa aí. Quem tinha falado isso era o Juca Kfouri, né? Acho que não tem nada a ver não. Vamos que vamos. O Flamengo, para esse jogo da Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, nesta quinta-feira, provavelmente vai poupar titulares. Coisa que eu não concordo. Ainda bem que o Palmeiras parece que não vai poupar, mas eu acho que vai chegar na hora capaz de poupar. Se bem que o jogo do Palmeiras é bem mais difícil, né? Teoricamente, né? Vai jogar lá fora de casa, lá no Ceará, contra o Ceará. Então é mais complicado. Mas, cara, o Flamengo devia já meter o time titular nesse jogo, garantir o placar. Lembra uma vez que o Flamengo jogou com o ABC, né? O ABC de Natal, meteu uma paulada no primeiro jogo, aí depois no outro jogo foi só reserva. Mas arriscado, mas só que o placar era bem alto, né? Se não me engano, 10-0, eu não lembro. Me corrija aí. Era bem alto o placar, não tinha, acho que 3-0, né? Não lembro, sei que era, se não me engano era o Renato Gaúcho ainda, o técnico. Então tem que fazer, resolve no primeiro jogo, resolve no começo, aí depois poupa, né? Mas, pela reportagem aqui do futebolinterior.com.br, o Felipe Luiz quer evitar o desgaste físico de Arrascaeta, Pulgar, De La Cruz, Gerson, aí vai botar para jogar o Matheus Gonçalves, o Matheus Cunha, o goleiro, né? Alan, Everton Araújo, os caras que não estão jogando muito. E aí vai botar esse time alternativo contra o Botafogo da Paraíba. E ele falou, vou botar o Matheus Cunha para jogar. O Rossi precisa de descanso e o Matheus merece jogar esse jogo. Os outros jogadores ainda vão ver. Há outros que merecem jogar e outros que têm que descansar. É uma sequência muito grande de jogos, botou o Felipe Luiz. O que você acha disso? Você acha que realmente tem que poupar jogador em jogos teoricamente mais fracos? Lembra o que aconteceu com o Central do Córdoba, né? Complicado, né? Não é bem assim, né? Tem um outro time lá que tá treinando em muito. E eu, na verdade,
eu vou falar uma opinião aqui, não sei se vocês concordam comigo ou não, vamos se respeitar, né? É uma falta de respeito com o torcedor que tá indo ver o jogo lá, né, cara? Imagina lá na Paraíba, os caras venderam o jogo pra jogar lá em São Luís, Maranhão, esse jogo. Os caras vão pagar lá 300 conto no ingresso, 400 conto no ingresso, 500. Vai pagar caro pra ver o Flamengo jogar. E chega lá, não tá os principais, os jogadores, não tá a Arrascaeta, não tá o Pedro, não tá Pulgar, não tá o Gerson, não tá o De La Cruz. É chato, né, cara? Tipo assim, você pagou caro pra ver o Flamengo. Ah, fui ver o Flamengo, mas os caras que você queria ver, que você vê todo dia na televisão, você não vai conseguir ver ao vivo. Ah, é assim, sacanagem, na minha opinião. Isso é falta de respeito, tá? Tem que colocar os caras pra jogar, pô. Os caras ganham pra isso, entendeu? Os caras ganham pra isso. Vai lá, joga no primeiro tempo, primeiro pra dar um oi pra torcida, depois troca o time. Dá pra substituir 5, velho. É jogador pra caramba, meio time. Dá pra fazer isso, só querer, tá? Vamos que vamos. Minha opinião, tá? Não fiquem bravos comigo, mas eu acho isso. Beleza? Se o Palmeiras faz isso também, é falta de respeito com o torcedor. Na minha opinião. Que pagou ingresso, foi lá pra ver os caras e os caras não estão lá. Valeu? Minha opinião, até mais. Quebre toda a cidade, quebre toda a cidade, quebre toda a cidade.